o nosso estudo. Hoje nós vamos estar falando um livro bastante conhecido de todos nós, que é o livro de Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6. Esse livro foi escrito 56 anos depois de Cristo, 59 anos, melhor dizendo. Que Deus continue te abençoando. Esta é a palavra de Deus para você, a palavra revelada, a palavra que cura, que salva, que liberta. É a palavra do dia, da tarde, da noite, da madrugada. E diz assim a palavra de Deus, aqui vai falar da lei civil ou civil, né? Não tem acento, é civil. Deus, ele sempre tem usado a palavra de Deus para nos instruir. E diz aqui a palavra de Deus, nessa leitura, nesse estudo, nesse debate, nessa busca de conhecimento, usadamente algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos. Aí fica uma pergunta, interrogação para todos nós. Aqui nessa conversa, aí alguém pergunta, na primeira parte do versículo, usando algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos. Então o que o apóstolo Paulo quer nos dizer na primeira parte desse versículo? Que certamente a casa de Cloé tinha levado essa situação à atenção de Paulo. Quando a gente estuda a primeira carta no capítulo 1, versículo 11, aí o versículo continua dizendo, e não perante os santos. Aí a resposta é a seguinte: demonstra o que nosso Senhor proclamou quando ele impôs a norma para que os crentes resolvessem entre eles as discórdias. Não é? Isso aqui é baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, versículo 15 e versículo 17. Você pode conferir. Nós entendemos aqui também o seguinte, a partir do versículo 2, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha que palavra revelada interessante. Então aqui nós entendemos que os reinos milenares e eternos de Jesus Cristo e seus santos. Então a Bíblia fala o que é a palavra? O que significa a palavra santo? Santo é todo aquele que é separado do mundo, está no mundo, mas não faz parte das coisas do mundo. Então nós entendemos que todos nós somos santos, porque Deus diz, sede santo como santo eu sou. Então esta é a palavra. Versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Tem pessoas que elas, por não conhecer a palavra de Deus, as Santas Escrituras, elas até acabam dizendo assim, mas eu não sou santo, não é? Aí ela está negando aquilo que Deus falou que é, está negando a palavra de Deus. Inclusive aqui nesse versículo 3, olha para você ver o que a gente entende. Só se refere àqueles anjos que caíram com Lúcifer. Então nós entendemos isso, baseado na segunda carta que Pedro escrevera, ali no capítulo 2, versículo 4. Não é? Então a gente entende que esses julgamentos são para aqueles anjos caídos. É uma terça parte dos anjos, que são bilhões de anjos, ninguém consegue calcular. Aí a parte B do versículo diz, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Se a gente vai julgar os próprios anjos caídos, imagina as coisas desta vida. É isso que Paulo está dizendo aqui na segunda parte desse versículo. Então a vida presente é elementar em comparação com aquela vida vindoura. Que você possa entender a palavra de Deus, buscar o conhecimento, e na descrição desse vídeo nós vamos deixar alguns links, se você quiser aprender alguns cursos, se você quiser crescer no conhecimento, se você quiser aprender algo sobre escatologia, sobre revelações, sobre profecia, sobre teologia, na descrição vai estar os links, tá certo? Então vamos lá para o versículo 4 que diz, então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, aí Paulo dá-nos a entender que o seguinte, nessa parte, que parece que havia muitas rixas na igreja ali em Corinto, né, que não é diferente dos dias de hoje. Mudou só o século, mas as pessoas, embora a geração elas mudam, geralmente 5 anos, né? Aí tem a geração X, geração Y, geração Z, geração, vai mudando. Então naquela época tinha brigas, confusões, e a gente entende que nada mudou, né?
Nada mudou, porque as pessoas elas estão cada dia mais afastando de Deus. Imagina, aí a parte B do versículo. Pondes para julgar os que são de menos estimas na igreja? Então, o conselho aqui, de novo, Paulo recorre à ironia. Vai pegar qualquer pessoa para julgar, vai levar uma causa da igreja para a justiça, sendo que Deus não permite. Aí o versículo 5, para vos envergonhar, eu digo. Aí o que Paulo quer dizer? Eu não teria que dizer essas coisas. Não havia necessidade de dizer essas coisas. Por que acontece? Porque a busca do poder, a sede do poder, a busca do ser, não do ter. As pessoas querem poder, querem autoridade, elas não querem mais ser espirituais, ser usadas por Deus, infelizmente. É o que nós estamos vivendo aí nesse mundo terrível que cheira mal às narinas de Deus. Aí na sequência aqui do versículo 5, na parte B, aí Paulo ele continua dizendo: não há, pois, entre vós sábios, Aqui ele está usando de sarcasmo, Será que não tem ninguém na igreja que possa espiritualmente discernir esse assunto e resolver? E ele continua dizendo: nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, Será que na igreja não tem uma única pessoa que possa resolver essa situação, buscando discernimento espiritual? Aí a gente entende que a pergunta se faz em grego de maneira que exige uma resposta afirmativa. Claro que sim. Porque se Deus determinou que é para a igreja julgar, porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que toda igreja tem no mínimo uma pessoa que possa resolver quaisquer situação, sem precisar levar a juízo. Aí o versículo 6 continua dizendo: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis, Então, um mau exemplo. A pessoa ia a um juízo, que a maioria dos juízes não são evangélicos, e são ímpios, vai servir de vergonha para o evangelho de Cristo. Na verdade, infelizmente, você já deve ter feito isso, Tudo é justiça, tudo é resolver na força do braço. E a gente chama a atenção das pessoas que as coisas de Deus discernem espiritualmente, as coisas da igreja é espiritual. Então é por isso que você precisa estudar a palavra de Deus. Versículo 7, na verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Então aqui a gente entende que não deve ser assim entre os cristãos, ter contenda, demanda, um conversa com o outro, o outro fala: meu anjo da guarda não vai com fulano, eu perdoei, mas fulano para cá e fulano para lá, e essa situação toda aí, que não é bíblico, tá certo? Não é bíblico. Ah, pastor, mas esse vídeo está muito chato. Mas é porque você não é espiritual. A pessoa que é espiritual gosta das coisas espirituais, as pessoas que é de Deus, elas gostam das coisas de Deus, tá certo? Então essa é a verdade, E aqui, quebra o coração de pedra, transforma num coração de carne. A Bíblia fala que o martelo vai quebrar aquele coração de pedra que não quer entender a palavra. Em nome de Jesus você vai entender, a sua mente vai abrir. Aí o versículo continua falando: porque não sofreis antes a injustiça. Veja bem o que Paulo quer dizer aqui nessa parte do versículo. Então, um exemplo perfeito da pessoa que não crucificou seu próprio interesse. Ela não depositou nada ainda aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Aí, para terminar o versículo 7, Paulo continua dizendo: porque não sofreis antes o dano, então é melhor sofrer a perda material que a perda espiritual, Então esse é um conselho de Deus para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não importa o seu credo religioso, mas você precisa buscar discernir a palavra de Deus que já fora revelada, tá certo? Para terminarmos aqui esse estudo, que traz por título, como eu falei para você, a lei civil. Versículo 8, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos, Veja bem, nós entendemos aqui, para finalizar esse estudo, por se é incorreto defraudar alguém, mas ainda é pior defraudar ao irmão companheiro no Senhor. Porque o que a Bíblia fala é que os primeiros domésticos da fé.
né? Que os santos comunicam com os santos, não é verdade? Então essa é a palavra de Deus para você, nesse dia maravilhoso, né? Não sei o momento que você está ouvindo ou vendo, não é? Mas que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, nos ajuda a compartilhar, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, porque essa é a palavra revelada. Não fica correndo atrás de bênçãos não, porque as bênçãos nos alcançarão. Né? Se você corre atrás de bênçãos, é porque você ainda não conhece a palavra. As bênçãos nos alcançarão, é isso que diz a palavra de Deus, tá certo? Então é isso aí, um grande abraço, que Deus continue te abençoando e deixe os seus comentários aí, né, seu pedido de oração, pois nós temos um grupo de oração que vai estar orando por você, tá certo? E você vai ser curado, liberto, abençoado, próximo, você vai ser rico, milionário, Deus vai realizar seus sonhos, mas você tem que estar na presença do Senhor. Até o próximo vídeo, até o próximo estudo. O título do próximo estudo é A Pureza. Se você quiser seguir aí, A Pureza é o próximo estudo, tá certo? Um grande abraço, até lá, que Deus continue te abençoando. Oi, tudo bem? Deus continue te abençoando. Deus tem uma palavra para você, uma palavra revelada, uma palavra profética. É a palavra do dia, é a palavra da tarde, é a palavra da noite, é a palavra da madrugada. Não importa o horário, né? Esta palavra é para você. A palavra que já fora revelada, a Bíblia Sagrada, essa palavra que ela já fora revelada por Deus. Então o Espírito Santo vai estar nos dando o discernimento da palavra revelada para mim e para você, tá certo? Então que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Nos siga aí nas redes sociais, você pode deixar aí o seu comentário, o seu pedido de oração, tá certo? Nós vamos estar orando por você, te ajudando, vou estar junto no mesmo propósito, que é buscar a Deus, não é? E Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Essa depressão não te pertence, tá certo? Essa opressão não te pertence. Você não precisa de psicólogo nem psiquiatra, você não precisa de remédio tarja preta, porque Deus é maior na sua vida. Jesus se fez maldito em seu lugar, em nosso lugar, levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças. Jesus pagou o preço, você não deve nada mais a Satanás. Ele já foi destruído na cruz do Calvário. Creia somente e verás a glória de Deus na sua vida. Vamos ao estudo? A Pureza é o título do estudo, não é? Baseado onde? No livro de Corinto, primeira carta que Paulo escrevera aos Coríntios, né? Um livro que foi escrito 59 anos depois de Cristo. Diz aqui no versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Pastor, que negócio é esse? Você que está aí, não é, amigo, nesse podcast aí, a pergunta é, pode ou não? Foi feita a pergunta, a resposta está aqui, derruba a doutrina não bíblica da segurança eterna incondicional, tá certo? Porque alguém acha que de qualquer jeito vai entrar no céu. Então essa doutrina eterna incondicional, ela foi derrubada. Então o impuro, o injusto, ele não vai entrar no reino dos céus, porque só tem dois caminhos, não sei se você sabe, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho que conduz ao céu, o caminho que conduz ao inferno, o caminho que conduz para cima e o caminho que conduz para baixo, para as profundezas. Só existem dois caminhos, aí é o livre-arbítrio, aí você escolhe, não é Deus que escolhe, é você que escolhe, é você que decide, tá certo? Se você quiser ser puro, é você que escolhe. Aí Paulo continua dizendo, não erreis, não erreis. Então as mesmas palavras do nosso Senhor, não deixe que nenhum homem vos engane, está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, ali no capítulo 3, versículo 5, tá certo? Então esse é o conselho de Paulo. Aí ele continua falando nesse mesmo versículo 9, nem os devassos, nem os idólatras, aí eu abro um parênteses aqui, para você, aspas, parênteses, sei lá, e aí você vai fazer a pergunta, o que é idólatra? O que é idolatria? É só você ir no dicionário Aurélio e pesquisar, ou também no dicionário bíblico e pesquisar o que é idolatria. Aí você vai saber se você está sendo idólatra ou não,
Não é isso? Não é isso, amigo? Então, nesse podcast aqui, a gente está fazendo esse debate. E aí a pergunta é essa: pode ou não? Né? O que é idolatria? Aí você vai pesquisar no futuro. Eu não vou dizer para você, porque senão vai falar que eu estou colocando palavra na sua boca. Mas você vai pesquisar. Então, os idólatras não vão herdar reino do céu, nem os adúlteros, nem os efeminados. Ah, pastor, o senhor é homofóbico? Eu? De forma nenhuma. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Né? Os sodomitas também não vão herdar o reino dos céus. Deus que está falando. Né? Aí a gente entende que aqui a prova do cristianismo verdadeiro é a vida transformada. Quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem fumava não fuma mais, quem bebia bebida alcoólica, drogas lícitas e ilícitas não vai usar mais, né? Porque vida transformada, é isso que Deus quer para mim e para você. Nós temos uma vida transformada. Então isso é a pureza que Deus quer de mim e de você. Aí voltando aqui para o versículo 10, diz aqui Paulo, nem os ladrões, Paulo que está dizendo através da Bíblia Sagrada, nem os avarentos, não é? Nem os bêbados. Ó, pastor, o bêbado não vai entrar no reino do céu, não? Não posso beber, não? Ué, eu não sabia que eu não podia beber. Mas aqui está falando, né? Não sou eu, a Bíblia Sagrada está dizendo, não vai herdar o reino dos céus, os bebedores, né? De bebida forte, bebida alcoólica. Nem os maldizentes, aquele que fica falando mal dos outros, levando contenda para as pessoas, fofoqueiro, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso aqui é um conselho de Paulo, através do Espírito Santo, para mim e para você. Então aqui o que a gente entende aqui, aqueles que se consideram crentes, não é? Crentes aqueles que acreditam em Deus e vivem piamente a vida, mas ainda seguem cometendo os pecados já mencionados. E estes, o Espírito Santo diz que não são salvos, sem tomar a consideração suas afirmações. Não é? Então isso aqui é Deus falando comigo, com você. A decisão é sua, é o livre-arbítrio, é você que escolhe. Aí o versículo 11, e é o que alguns têm sido. Então, antes da conversão, né, está naquela vida devassa e não quer mudar, não é? Aí Paulo continua dizendo, mas haveis sido lavados, uma vez aceitou Jesus, os pecados foram perdoados, Deus lança no mar do esquecimento, né? Aí o que Paulo quer dizer aqui? Que o sangue de Jesus limpa todo o pecado. Então, quando você aceita Jesus, todos os seus pecados foram perdoados, purificados, né, pelo sangue de Jesus. Aí Paulo continua dizendo, mas haveis sido santificados, é o que nós falamos no outro vídeo, sede santo, porque santo eu sou, porque Deus fala que todos nós somos santos, você não precisa morrer para ser santo, você tem que ser santo aqui nesta vida. O que significa a palavra santo? Separado. Você que é separado do pecado, da promiscuidade, da lascívia, da consciência da carne. Você é santo, tá certo? Então aqui a gente entende que a posição em Cristo é da pessoa, é uma escolha que a pessoa tem. Ela vai escolher o que ela quer ser, né? Ela vai refrear a língua, ela vai pedir a Deus para colocar um guarda na porta de sua boca, para colocar um freio na sua boca, não é? Para não ficar falando mal das pessoas, fazendo contenda, arrumando confusão, não é? É o conselho de Paulo. Aí ele continua falando, mas haveis sido justificados. A palavra justificado não é a pessoa perfeita, não é? É aquela pessoa que através de Jesus Cristo, que é justo, ele nos justificou, não é? Pagando nossos pecados ali na cruz do Calvário, quando ele se doou em nosso lugar, quando ele se fez maldito em nosso lugar, porque a dívida que nós tínhamos com o inimigo de nossas almas era impagável, não é? Então o justo, ele veio e nos justificou, ele pagou as dívidas. Então por isso que a Bíblia fala que nós somos justos, é por isso que a oração de um justo, ela tem muito efeito, mas é só para quem crê. Então nós entendemos aqui que declarado sem culpa. Quando a Bíblia fala que nós somos
justos é porque nós fomos declarados por Deus sem culpa. Então, porque Jesus pagou nossos pecados. Ele veio para isso, senão não teria sentido a vinda e a morte de Jesus. E Paulo vai continuar dizendo, em nome do Senhor Jesus. Olha para você ver. Então, tudo em nome de Jesus. Não é em nome de Bartolomeu, de Manuel, de Joaquim, não, em nome de Jesus. Porque ele mesmo disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser só e somente através de Jesus. Aí a gente entende que refere a Cristo o que ele fez ali na cruz, né, a fim de que pudéssemos ser salvos. E aí, continuando aqui o versículo 11, e pelo Espírito do nosso Deus. Veja bem, então a terceira pessoa da Trindade, terceira pessoa, é o que a gente fala, que é uma pessoa que também tem sentimento. Então, quando você peca, ele entristece. Quando você deixa de vir à casa dele, ele entristece, porque ele tem sentimento, né? Então, ele é um operador nessa grande obra da graça. O que é graça? É o favor imerecido, aquilo que eu e você não merecia. Versículo 12. E aqui, só para quem está chegando agora, é o estudo sobre a pureza. E nós, na descrição desse vídeo, nós temos alguns links, alguns estudos para você que queira aprender mais sobre escatologia, sobre teologia, sobre ensinamentos bíblicos, tá certo? Porque eu sempre falo aqui nesse vídeo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e quem é de Deus compartilha as coisas de Deus, tá certo? Porque o mundo está um caos porque as pessoas têm vergonha de Deus, têm vergonha de servir a Deus, têm vergonha de carregar a Bíblia, têm vergonha de ir à igreja, têm vergonha de falar que é crente. Não é? E aquele que envergonhar de Deus nesta vida, Deus vai envergonhar dele lá no juízo final. Esse é um conselho de um amigo, não é? Porque eu não quero que você vá para o inferno, eu não quero que você perca tempo aqui na terra, sofra e ainda vai para o inferno. Ah, mas essa palavra é muito forte, mas é bíblico, está na Bíblia. Aí nós vamos dar continuidade aqui. O objetivo é que você seja uma pessoa pura, Versículo 12. Todas as coisas que me são lícitas. O que nós entendemos com essa primeira parte do versículo aqui? Né? Que o cristianismo não é uma religião que consiste de regras. Né? Porque as pessoas falam assim, não vou para a igreja porque é cheio de regra. Mas o cristianismo não tem regra nenhuma. O cristianismo apenas segue a Bíblia Sagrada. Não é? Regras é coisa do homem. Aí o versículo vai dizendo, mas nem todas convêm. Então aqui são não proveitosas, né? Então tem coisas que não são proveitosas e a gente precisa discernir através do Espírito Santo. E aí, para darmos continuidade ao versículo 12, na parte B, todas as coisas me são lícitas, veja bem, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que a gente fala, nós vivemos a época da graça, não é? Você é livre, você decide o que você quer fazer. Então a graça não dá licença para pecar, mas sim a liberdade para viver uma vida santa. Isso que é a graça, né? Porque nós vivemos a época da graça, eu vou ter liberdade agora para pecar, viver uma vida de voltar ao Egito, fazer igual o cachorro, voltar ao próprio vômito, ou fazer igual o porco, que você pega um porquinho, você cria ele na sua casa, desde que ele nasceu, dá leite, dá banho, passa perfume, e quando você o solta, a primeira poça de lama que ele encontrar, ele vai entrar, né? Que você não seja como um porquinho que volta à lama, ou como um cachorro que volta ao vômito, né? Não sei se você já viu, tem cachorro que ele está ali vomitando, ele volta e come o próprio vômito. Então são aqueles crentes que levam, aquelas pessoas que levam Cristo novamente ao vitupério, levam Cristo novamente à cruz, né? Crucifica Cristo novamente com as atitudes. E fala, Deus é amor. Sim, é óbvio que Deus é amor, mas Deus é justiça. E tem o martelo que vai quebrar o coração de pedra e vai transformar no coração de carne. A Bíblia Sagrada fala isso. Dê lugar a Deus que Ele vai transformar o seu coração. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Nós entendemos aqui que o alimento não contém nenhuma aplicação espiritual. É isso que a gente entende aqui nessa parte do versículo.
Aí continua o versículo: Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Aí a gente entende que não faça um Deus de seu ventre, né? Não visará bem ao Senhor, porque tem pessoas que comem para viver, mas tem gente que vive para comer. É diferente, não é? Então faz ali, faz um Deus do seu ventre. Mas aí, dando continuidade no versículo 13, continua Deus falando comigo e com você. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. Então a gente entende aqui que nosso corpo físico é o templo e morada do Espírito Santo. Você pode conferir também na mesma carta, no capítulo 3 e versículo 16. E o Senhor Jesus para o corpo. Não é? Então, se mantivermos puro o templo, nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, é o que se pode realizar por sua graça, ele o cuidará bem. Não é? Então, esse corpo aqui ele precisa ser bem cuidado. Não é para promiscuidade, tá certo? Não é para exibir, nada disso. Aqui mora o Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que elas transformam a liberdade que Deus nos deu em libertinagem, né? E acham que está tudo normal. Então a modernidade faz isso. Nós vivemos uma época de um cristianismo muito fácil, libertinagem, esta é a palavra. Nós, como cristãos, nós precisamos tomar muito cuidado para não causarmos escândalos através do corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Veja bem, na continuidade aqui do versículo a seguir, o Espírito Santo, que já revelou essa palavra, ele vai nos dar o discernimento no versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí, a parte A do versículo, ela quer nos dizer o seguinte: quando uma pessoa é salva de um modo holístico, que significa o espírito, a alma e o corpo, todos juntos, né? Convertemos-nos em um membro de Cristo como unidade. Então o Espírito Santo considera em sua totalidade o ser humano como um corpo, alma e espírito. Certo? Aí fala da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A parte B do versículo: tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Aí, o Paulo ele nos exorta o seguinte: cada parte do corpo físico, inclusive os órgãos, né, da procriação, pertence a Cristo. É isso que Paulo quer dizer, né? Por certo, que nunca seja assim. Este é o conselho de Deus para todos nós nesse momento. Deus sempre está nos aconselhando. Aí o versículo 16, o que a gente entende aqui? Como poderá alguém sobretudo, né, principalmente um crente, um cristão, ou um evangélico, pensar que o Espírito Santo, né, ele sancionaria o terrível pecado, melhor dizendo, pecado da fornicação. Aí a gente percebe aqui na continuidade do versículo 16: não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Então o conselho aqui, o entendimento que certamente, né, um argumento contra este pecado que é o mais original e desagradável, né, degradante que se usa. A parte seguinte do versículo 16: porque serão, diz, dois numa só carne. Baseado no Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, nenhum tipo de relações sexuais entre os sexos é livre do pecado, exceto sobre a sanção do matrimônio, que foi instituído por Deus, o matrimônio. Combinado? Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor, aqui a gente entende que
que Paulo está dizendo, que indica a união mais próxima possível, simbolizada pela união conjugal de um marido cristão e sua esposa. A parte seguinte do versículo é o mesmo Espírito. Então aqui nós entendemos que reflete aqui a mesma união com Cristo, embora em um sentido espiritual, como a tem o marido, sua esposa, em um só sentido físico. Versículo 18. É óbvio que você é de Deus, você vai continuar com nesse estudo até o final. E só quem é de Deus gosta das coisas de Deus. Aí o versículo 18 fala, fugir da prostituição. Aí o entendimento é esse. Não é uma sugestão, e sim um mandamento. Então a fornicação, como definição abreviada, refere-se a qualquer tipo de imoralidade. Fala aqui, na parte B do versículo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Aí a gente entende aqui que todos os outros pecados que não são de fornicação, a gulodice, ou a glutonaria, a embriaguez, nós falamos lá no versículo 10, não sei se você lembra, que fala, ou a dependência de drogas, tanto lícita ou ilícita e etc., a gente entende que, embora efetue-se no corpo de modo negativo, tem sua origem fora do corpo, mas na fornicação, a fonte da imundície está no coração. Parte B desse versículo 18. Paulo continua nos falando através do Espírito Santo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí a explicação é a seguinte, que apresenta no sentido físico um tipo de união espiritual do homem com os demônios. Então é a razão pela qual Deus se referia a Israel quando adorava aos ídolos como adultério. Veja bem, olha para você ver. Então, os idólatras, Deus compara que eles estão adulterando. E é uma verdade. É como alguém adulterar uma assinatura, adulterar um documento. Aí o Espírito Santo, que ele não aceita, é considerado espiritualmente ou fornicação. Você pode conferir também em Jeremias no capítulo 3, você pode conferir em Ezequiel capítulo 23, tá certo? Versículo 19, ou, aqui esse ou, nesse momento, você já deve saber. É por isso que existe essa palavra ou, não é? Não sabeis que o vosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo que habita em vós? O Espírito Santo habita dentro de nós? Então a gente entende aqui, nessa fala de Paulo, que na realidade aqui refere-se ao corpo humano do crente, nascido de novo,